18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:03, você no melhor Mix do Brasil, juntos em 100,7. Eu, você e ela, Karine. Fala, Carlão, boa noite. Oi, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, querido ouvinte, ainda participe conosco aí no programa 18 horas. Estamos aí aguardando a sua elegante participação. Anote aí 994887592, valendo. Valendo a sua participação também para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece, né, Carlão, de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Anote aí 994887592, participe. Mix. E mais, hein, Karine? Hoje a gente vai continuar dando aí de presente para os nossos queridos ouvintes, né? São os nossos convidados especiais aí para participarem do Passo a Passo 2025, não é isso, Karine? Exatamente, Carlão. Temos pulseiras exclusivas para você que nos acompanha aqui no 18 horas. Presta atenção. Hoje são 7 pares de pulseiras para você, querido ouvinte do 18 horas aqui da Mix. Então fica ligado. Quando a gente der um ok, daqui a pouco a gente vai estar aí sorteando, não, dando para vocês, liberando para vocês esses pares de pulseiras. Beleza, 6:04, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora abrindo o programa com o trânsito, né, Karine? Vamos. Vias. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karine, Carlão, boa noite aos ouvintes. Olha, temos trânsito aqui pelo centro da capital amazonense, na Avenida Luiz Antônio, motoristas enfrentam congestionamento. O problema se reflete na rua Epaminondas, nas proximidades ali antes de chegar na 7 de setembro, onde o trânsito também segue lento. A situação aí é pelos desvios do tráfego devido à programação do Sou Manaus Passo a Passo 2025. Karine, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, 6:05. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Deputado federal denuncia as péssimas condições do Hospital 28 de Agosto na gestão de Wilson Lima. Tribunal de Contas do Amazonas considera irregular contrato de gestão da saúde no município de Lábrea. Mês de setembro começa com aumento nos itens da cesta básica em Manaus. Alerta na saúde, casos de Covid-19 voltam a aumentar no Amazonas. Legal, 6:05, juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos, conferindo os destaques de hoje para você que está aí em 100,7. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025, no ar. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Começando o programa de hoje, falando aí já sobre a crise na saúde pública do estado do Amazonas. Começamos aí o 18 horas com uma denúncia grave sobre as condições precárias do Hospital 28 de Agosto em Manaus. Situação que nós já falamos várias vezes aqui no programa. Sem dúvida, Carlão, exatamente. Desta vez, quem denunciou foi o deputado federal Sidney Leite. O deputado usou as redes sociais para criticar duramente a gestão do governador Wilson Lima em relação à estrutura do 28 de agosto. Ele falou das goteiras dentro das enfermarias, do ar-condicionado quebrado e a infraestrutura totalmente precária para atender os pacientes. Deputado estadual Sidney Leite acusa o governador Wilson Lima de tentar vender uma imagem falsa da saúde, chegando a comparar hospitais públicos com unidades de alto padrão de São Paulo, como o Sírio-Libanês e ainda de quebra o Albert Einstein. Parece até piada, né, Carlão? Imagina falar isso para quem está lá precisando de um atendimento, de uma cirurgia, enfim, nos hospitais públicos do governo do estado. O deputado Sidney Leite ainda destacou a empresa responsável pela gestão do hospital, que tem um contrato de mais de 2 bilhões de reais e oferece esse tipo de estrutura precária para atender a população. O repórter Kennedson Paz está com esse assunto e conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Essa denúncia, inclusive, nós já falamos aqui no 18 horas várias vezes, não é isso? Exatamente, Karine. Em relação às pautas do descaso da saúde, a gente já falou várias vezes aqui no 18 horas, Karine, em relação a essa denúncia do Sidney
Sidney Leite foi divulgada nas próprias redes sociais do deputado federal e, de fato, a saúde, o descaso com a saúde pública do estado do Amazonas chegou a um nível tão grave que o deputado, ele acabou se posicionando através das redes sociais e declarou uma frase que, de fato, foi um ícone nesse vídeo: crie vergonha na cara, governador. Então essa foi a frase destacada pelo deputado federal Sidney Leite. O parlamentar denunciou esse caos na saúde, principalmente no Hospital 28 de Agosto, que nessa última semana viralizou aquelas imagens que mostravam as pessoas se abanando dentro da UTI, a unidade de terapia intensiva, local onde as pessoas estão em situação de risco. Elas estavam passando mal devido a altas temperaturas dentro daquela parte, daquele setor do Hospital 28 de Agosto. E além disso também o deputado mostrou através de vídeos nas redes sociais em relação a quando chove, a situação fica precária lá na unidade hospitalar. Para você que nos acompanha pelo YouTube, vai poder ter acesso a um trecho desse vídeo publicado pelo deputado federal. Vamos ouvi-lo. O governador Wilson Lima tem dito que a saúde do Amazonas se compara aos hospitais particulares de São Paulo. Será que no hospital particular acontece isso? Chuva, água dentro do Hospital 28 de Agosto? Será que no Hospital Sírio-Libanês acontece isso? Ar-condicionado que não funcione com o nosso calor amazônico? Pois é. Este governador já arrecadou até a presente data 184 bilhões. É um valor muito expressivo, né, gente? A gente está falando de um valor enorme. A gente já tem mais de 2 bilhões, segundo as informações do próprio deputado federal. Esse valor, mesmo esse dinheiro todo tendo ali na banca, né, na mesa, Carlão, mesmo ele tendo toda essa grana, faltam muitas coisas e as principais delas são coisas básicas, como insumos, que têm acabado limitando o acesso de pacientes a uma cirurgia por falta de insumos básicos. E, de fato, essa situação tem prejudicado em muito a nossa saúde aqui do nosso estado do Amazonas. Sidney Leite também, ele lembrou que o governador Wilson Lima, ele permanece sendo réu no Superior Tribunal de Justiça. Ele está sendo investigado por desvios nessa parte da saúde, naquele famoso escândalo da compra de respiradores na loja de vinhos. E também essa situação do Hospital 28 de Agosto, ela retrata a falta de compromisso do governo Wilson Lima com a população do estado do Amazonas. O deputado ainda fez uma outra cobrança. Ele disse que destinou 5 milhões de reais em verbas federais para poder ser destinado para a saúde, para ajudar a população do Amazonas, mas infelizmente o que aconteceu foi que esse dinheiro sumiu, pelo menos foi a explicação que deram em relação a essa emenda do nosso deputado federal Sidney Leite. E o deputado, ele apresentou também documentações para poder comprovar que de fato destinou esse dinheiro, essa emenda parlamentar, para que fosse feita a reforma da Fundação de Medicina Tropical e também para a compra de medicamentos usados em quimioterapias lá na Fundação Secom. Mas esses recursos sumiram, segundo as informações da própria Secretaria Estadual. Ou seja, além do caos na saúde, existe esse embate político sobre onde foi parar esse dinheiro da emenda do deputado federal Sidney Leite. E essa crítica, ela não veio só de Brasília, gente. Nessa semana também, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto também fez duras críticas em relação à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Ele denunciou a situação precária da UPA, a unidade de pronto atendimento lá do município de Itacoatiara, que deveria funcionar 24 horas por dia e não funciona. Além disso, a situação está precária de infraestrutura na unidade. O tomógrafo também está quebrado há vários meses e a população está sem o atendimento básico naquela unidade hospitalar. Eu separei também um trecho desse vídeo publicado pelo deputado estadual Wilker Barreto e vamos ouvi-lo. A pauta saúde insiste em ser colocada aqui nesta casa porque é impossível não se sensibilizar com o sofrimento que hoje nossa população está exposta. Estou muito esperançoso que a minha ação popular avance no que diz respeito ao cancelamento do contrato dessa OS que administra o Platão Araújo. O juiz federal não acatou o bloqueio de bens dos secretários, mas a ação de improbidade irá avançar porque os indícios dentro do processo são indícios fortes, de grande materialidade. Eu fiz um questionamento formal, juntei toda a documentação,
secretária veio aqui para a Assembleia numa correria espetacular para dar cumprimento à reunião do quadrimestre, que é obrigatoriedade de lei complementar federal, isso não é brincadeira. O relatório sequer foi encaminhado a esta casa. Ou seja, mais uma crítica em relação à Secretaria Estadual de Saúde e essas denúncias que a gente tem acompanhado ao longo da semana. A gente citou só duas aqui, a UPA de Itacoatiara e também a situação do Hospital 28 de Agosto. Mas a gente também lembrou aqui no 18 horas, no início da semana, que cirurgias foram interrompidas devido à falta de energia elétrica no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, que deveria ser uma referência também da Zona Leste em relação ao pronto atendimento a esses pacientes. Mas infelizmente nós não temos isso. Na realidade, vemos o contrário, do descaso completo, que acaba prejudicando em muito a vida de quem precisa de saúde básica. E o deputado federal Sidney Leite, ele de fato, eu separei aqui uma frase para a gente concluir sobre esse assunto. Ele disse que ele deu um recado para o próprio governador Wilson Lima. O seu mandato está acabando, governador, nas palavras do deputado, faça alguma coisa pelas pessoas. Ninguém vai ao hospital porque quer. Vai porque está doente. E o povo do Amazonas não merece esse tratamento, fecha aspas, do deputado Sidney Leite. Então, de fato, a população não merece e cobra respostas também das autoridades. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, porque o STJ está de olho no governador Wilson Lima também. Sem dúvida. Kennethson Paz, muito obrigada por essa apuração, pelas informações. É aquela história, né, Carlão? Como é que pode a população receber esse tipo de serviço na saúde pública aqui no Amazonas? Um estado rico. Gente, somos um estado rico, tá? Ano após ano bate recorde de arrecadação. Vamos aos números, tem dinheiro de sobra. Escuta, de janeiro até agosto desse ano, o contribuinte aqui do estado pagou mais de 30 bilhões de reais só de imposto, quase 31 bilhões para ser mais precisa. Esse montante é 9,3% maior do que a arrecadação do mesmo período de janeiro a agosto do ano passado. Temos dinheiro, né, Carlão? Cadê esse dinheiro traduzido em benefício para a população? Ainda segundo o governo, foram investidos mais de 4 bilhões de reais na saúde pública do Amazonas no ano passado. Mas cadê o resultado desse dinheiro que ninguém viu até agora? Cansamos de noticiar aqui denúncias graves sobre mortes por negligência e até a falta de insumos básicos. Falta tudo, medicamentos simples como dipirona e até papel higiênico falta. Faltou até papel que impede que pacientes pudessem receber o resultado de exames. Essa é a realidade cruel da população do Amazonas, infelizmente. Pagamos aí muito impostos e na hora de receber em troca os serviços básicos, o que a gente precisa, como a saúde, não conseguimos ter o mínimo necessário. Um mínimo de dignidade, né, Carlão? A única coisa que realmente tem é muita denúncia. Aí não falta denúncia, sobra. Escuta mais essa, um outro contrato feito com organização social. Estou falando do contrato de gestão da saúde do município de Lábrea, que foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Olha só, além disso, segundo o Tribunal de Contas, o ex-secretário de Saúde do Estado, Anuar Samad, terá que pagar quase 70 mil reais de multa por erro grosseiro e grave, infração legal na contratação da organização social. Quem está com esse assunto é a repórter Odineia Araújo, que traz pra gente mais detalhes. Então, Odineia, o Tribunal de Contas considera a contratação ilegal, mais os 2 bilhões de reais, que é o valor do contrato. Esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos, Odineia? Boa noite. Essa é a grande questão. Por enquanto, o que se sabe é que o Tribunal de Contas do Amazonas bateu o martelo e considerou ilegal o contrato de gestão da saúde do Hospital Geral de Lábrea, firmado em 2024. E como vocês falaram, a bronca caiu no colo do então secretário de Saúde, Anuar Samad, que recebeu multa de mais de 68 mil reais por erro grave na condução do processo. Segundo o Tribunal de Contas do Amazonas, faltaram estudos técnicos que comprovaram
comprovassem se a terceirização da gestão realmente seria mais econômica e vantajosa que a administração direta. Ou seja, o contrato foi fechado sem a devida análise, desrespeitando princípios como eficiência e transparência. Com isso, a Secretaria de Saúde do Amazonas fica proibida de renovar ou assinar novos contratos sem antes apresentar relatórios detalhados de custos, metas bem definidas, auditorias periódicas e a publicação desses resultados. A decisão do TCE foi baseada em uma representação feita pelo deputado Wilker Barreto, que falou às 18 horas da sentença do Tribunal de Contas. Este é o meu papel como deputado estadual, fiscalizar o dinheiro do povo. E o que me preocupa é que esse contrato com a OS Positiva, que graças a Deus não está mais lá no Hospital de Lábrea, mas não está mais lá porque deu problema. Mas os milhões pagos, como é que fica a dívida que hoje está sendo cobrada? O que eu estou querendo alertar é que isso aí é a ponta do iceberg. As mesmas críticas e apontamentos que faço no que diz respeito ao contrato de Lábrea, eu também tenho em relação ao contrato do 28 de agosto do Alindu, que é a OS Agir, que eu tenho também contra o contrato do Platão Araújo. Cadê a economicidade? Cadê esse padrão Delfina que a gente não vê nas pontas? No começo deste ano, o governador do Amazonas, Wilson Lima, rompeu o contrato com a organização social que administrava o Hospital de Lábrea. Em 2024, a unidade enfrentou denúncias sérias, atraso de salários, falta de medicamentos e até de insumos básicos. Mas, apesar disso tudo, outros grandes hospitais da capital, como o Delfina Aziz, o 28 de agosto, o Instituto da Mulher Dona Lindu e o Platão Araújo, seguem sob gestão de organizações sociais de saúde que receberam bilhões de reais dos cofres públicos. É o que ressalta o deputado Wilker Barreto. Isso aí acende o alerta da necessidade desses contratos passarem pelo crivo desta casa e dos órgãos de controle, e eu irei representar para que os contratos, tanto da AGI quanto do INDSH, do Platão Araújo, 28 de agosto do Anidu, sejam auditados e comprovados a economicidade. Desta forma, sim, estaremos garantindo a boa aplicação do dinheiro, que infelizmente, gente, nós sabemos que não está. A situação piorou, o dinheiro está entrando, mas não está entrando de forma efetiva, está indo pelo ralo da corrupção e da falta de qualidade de serviços. O próximo alvo do governo do Amazonas é privatizar por quase 2 bilhões de reais o Hospital João Lúcio e o Hospital Infantil Joãozinho. Volto com vocês. Carlão, falei, é um estado rico e parece uma incoerência a gente falar isso. Acabou de sair aqui que o Amazonas teve inclusive um crescimento de 4,23% no Produto Interno Bruto, PIB, no segundo trimestre de 2025 em relação aos 3 meses anterior. Ou seja, o estado movimentou, gente, 45,9 bilhões de reais nesse período, mostrando sim que a economia local aqui do estado do Amazonas segue forte, apesar da dificuldade do restante do país. Aí a pergunta que fica, né? Por que um estado tão rico, que tem aí um crescimento real no PIB, não consegue, né, reverter esse dinheiro, essa riqueza para um bom atendimento nos serviços básicos para a população? Tem tantas deficiências em todas as áreas, né? Segurança, saúde, transporte, educação, em tudo. Os básicos. 6h21, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Caramba, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Vamos lá, vamos falar com o André Meirelles. Ele está no centro de Manaus e tem informações a respeito do passo a passo. Boa noite, André. Boa noite, André Meirelles. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, mais uma vez. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Isso mesmo, a gente tem informações daqui da programação de hoje já do Sou Manaus Passo a Passo 2025. Olha, as ruas para a corrida de hoje, daqui a pouco às 8 da noite, vão ser bloqueadas apenas durante a passagem dos atletas. A largada vai ser na Praça Dom Pedro II, entre a Avenida 7 de Setembro e a Rua Bernardo Campos. Todo o entorno ali da praça vai ter interdições.
Lourdes. E o trajeto da corrida inclui aí as avenidas 7 de Setembro e Getúlio Vargas, além das ruas Lobo da Almada, 10 de Julho, Igarapé de Manaus, Ipixuna, Major Gabriel e Jonatas Pedrosa. A chegada vai ser na Avenida Lourenço da Silva Braga, no Porto de Manaus. Aí o itinerário dos ônibus não vai ter alteração, agentes de trânsito vão acompanhar toda a prova e orientar os motoristas. Agora vamos falar também, Karime Carlão, o esquema de trânsito dos 3 dias do Sou Manaus. As interdições começaram às 10 da noite dessa quarta-feira, ali no entorno do Paço Municipal, e vão até o final da desmontagem da estrutura do evento, que vai ser ali no dia 7. Entre os principais pontos bloqueados estão trechos das ruas Governador Vitório, Padre Gislândia, Epaminondas, Frei José dos Inocentes, Bernardo Ramos, além dos acessos pelas avenidas 7 de Setembro, Visconde de Mauá, Luiz Antoni e a rua 10 de Julho, né? Os transportes e desvios, na verdade vai ser assim, o tráfego vai ser desviado pelas ruas Padre Gislândia e Epaminondas até a 7 de Setembro. E em caso de muita concentração de público, os motoristas da Luiz Antoni vão poder ser redirecionados para a rua 10 de Julho. Os ônibus vão ter corredor exclusivo pela Epaminondas, sem bloqueios até o terminal da Matriz. Como explica agora pra gente o diretor de operações de trânsito do IMU, Stanley Ventilari. O transporte coletivo terá acesso normal pela Epaminondas ao nosso terminal central. Teremos também vagas especiais reservadas para PCD, idosos e também para motoristas de aplicativos de 2 e 4 rodas. Vale ressaltar que a melhor forma de chegar na área central para esse evento é pela Getúlio Vargas, acessando também a 7 de Setembro e chegando próximo ao relógio ali na área de Eduardo Ribeiro. Uma outra maneira é pela Manaus Moderna, Floriano Peixoto também terá acesso a 7 de Setembro. Então vale nossa dica, caso o condutor tenha alguma dificuldade, tire sua dúvida com o agente de trânsito. 18 horas. Tá, então a gente acompanhou a fala do Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsitos do IMU. Então, Karime, já sabe, né, Carlão, os ouvintes aqui, a prefeitura inclusive montou 3 pontos exclusivos de embarque e desembarque. Carros de aplicativos vão ficar ali ao lado da Igreja da Matriz e na faixa da direita do relógio municipal. Os táxis na esquina da Avenida Eduardo Ribeiro com a Floriano Peixoto. E mototáxis na 7 de Setembro entre a Epaminondas e a Eduardo Ribeiro. Então esses locais serão tendas, banheiros químicos, bancos e também água. Agora, sobre o fechamento, segundo o IMU, cerca de 300 agentes de trânsito vão atuar ali fazendo as operações. Vai haver vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos e motoristas de aplicativos, como a gente já explicou tudo, e a recomendação é chegar pela Getúlio Vargas ou pela Manaus Moderna. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Atenção, querido ouvinte que está ligado em 100,7 aqui no 18 horas. Você pode agora faturar um par de pulseiras para o Sou Manaus, hein? Exatamente, o 18 horas vai dar agora. Presta atenção, um par de pulseiras para o Sou Manaus 2025. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, é nosso convidado e leva um par de pulseiras para curtir as atrações do Sou Manaus Passo a Passo 2025. Então, valendo agora, a primeira pessoa que parar aqui na porta da Mix fatura um par de pulseiras. Bacana, Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, e ainda durante o programa, fique ligado, hein? No programa de hoje nós ainda vamos liberar mais pulseiras. É só ficar aí curtindo 18 horas para faturar o seu ingresso com exclusividade. 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, falando em economia, escuta essa, a cesta básica ficou mais cara, hein, aqui em Manaus. Pois é, Carlão, o Procon Manaus divulgou uma pesquisa feita no dia 2 de setembro. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. No dia 2 de setembro, o Procon foi às ruas para conferir quanto anda custando a famosa cesta básica nos supermercados da capital. E a notícia é que o valor médio subiu. Agora está em R$ 271,15, um aumento de 2,71% em relação ao mês passado. A pesquisa, feita em 10 redes conhecidas da cidade como Nova Era, Baratão da Carne, Carrefour e Atacadão, analisou
16 produtos essenciais. O menor preço foi encontrado no Baratão da Carne, custando R$ 246, e o maior foi no Carrefour, onde a cesta básica está custando R$ 301,32. Entre as curiosidades, o arroz branco tipo 1 teve uma variação enorme. Passou de R$ 3,29 para R$ 5,49. E a farinha d'água ficou bem mais barata do que no mês anterior, caindo de R$ 7,29 para R$ 3,39. A economista Denise Kassama comenta sobre esse aumento e quais tendências podemos esperar para os próximos meses. Ainda estamos numa margem de normalidade dentro da realidade amazônica, né? A gente sabe que alguns produtos eles são onerados pelo custo logístico, outros que são ofertas regionais são mais baratos. Então, ainda não dá para a gente prospectar uma tendência, porque o cenário também a nível nacional e aí nível internacional ainda está muito indefinido, né? E toda essa guerra comercial, ela impacta diretamente aí no preço da cesta básica e no bolso do amazonense. Então precisamos aguardar mais um pouco para ver qual vai ser a tendência. A pesquisa é uma ferramenta para ajudar o consumidor a economizar e sempre vale a pena conferir os preços antes de sair às compras. Afinal, informação na mão é economia no bolso. Sim. Volto com vocês. Aquela pesquisa básica, né, Carlão, antes de fazer as compras. Exato. Agora 6h28, você no melhor Mix do Brasil. Continue aí em 100,7 participando do programa 18 horas através do 994887592, sempre valendo a sua participação. Visite-nos nas redes sociais, no @18horasnews. 18 horas. Política. E vamos de política, Carlão. Kennethson Paz segue aqui com a gente, ao vivo no 18 horas. Kennethson, boa noite mais uma vez. Então, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do ministro Mauro Campbell de manter afastado o governador do Tocantins, o Vanderlei Barbosa, por 180 dias. A gente falou sobre o assunto ontem. Ele é investigado por desvio de recursos públicos durante a pandemia. E com esse cenário, Kennethson, como você adiantou hoje aqui, existe algum risco de que o governador Wilson Lima, que também é réu do Superior Tribunal de Justiça, pelo caso da compra superfaturada dos ventiladores pulmonares, possa ser afetado também da mesma forma? Kennethson, conta mais pra gente. Com certeza, Karime, essa dúvida passa muito na cabeça de quem acompanha a parte política, porque de fato essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela chama muita atenção. É um governador do Tocantins, o Vanderlei Barbosa. A esposa também foi afastada ali, eles foram acusados desse esquema de corrupção, Karime, como você mencionou, sobre desvios que aconteceram durante o período da pandemia, e o valor no caso dele foi de 70 milhões de reais entre os anos de 2020 e 2021, como você tinha adiantado pra gente nas 18 horas ainda ontem. Em relação às investigações, Karime, sobre o caso do Vanderlei, a gente teve ali, segundo as informações do STJ, contratos em relação a cesta básicas, frangos congelados, empresários, servidores, até deputados estaduais também estavam envolvidos nisso. E com isso, tanto o governador como também a esposa dele estão proibidos de terem acesso a órgãos públicos e também suspendeu a atividade de pelo menos 18 empresas ligadas a esse esquema. Em relação ao estado do Amazonas, liga muito esse sinal de alerta, porque o Wilson Lima, ele segue sendo réu desse escândalo dos respiradores, aquela compra de 28 equipamentos que aconteceu em uma loja de vinho e que estava com valor praticamente triplicado sem licitação também, porque naquela ocasião era período da pandemia e foi feita a dispensa de licitação. No entanto, que foi levantado pelo Ministério Público à época dos fatos é que existia respiradores, existia esses equipamentos de forma mais barata no mercado. A Corte Especial agora do STJ vai formar, que é formada pelo menos 15 magistrados, vai ter que definir se de fato o Wilson Lima vai ser ou não afastado. Mas como existe uma proximidade muito grande desses dois casos, é possível que isso venha acontecer em informações de juristas. No entanto, ainda não houve uma autoridade oficial para dizer a respeito disso. No entanto, como a gente chega a dizer, os casos são muito semelhantes e é possível que sim aconteça essa mesma
mesma coisa, Karime, porque não é o primeiro caso, e se for analisar, se o STJ analisar o histórico, né? Existe a jurisprudência que é em relação a esse caso do governador do Tocantins, só que se eles analisarem todo o histórico de denúncias em relação à saúde pública do Amazonas, com certeza a situação pode ficar ainda mais atenuante para o governador Wilson Lima. O vereador Sargento Salazar voltou a criticar duramente o governador Wilson Lima num vídeo publicado nas redes sociais. Ele inclusive prometeu que se o governador disputar uma vaga ao Senado em 2026, ele também vai entrar na corrida. Parece que o vereador ele está determinado aí a melar a campanha de Wilson Lima. Ele realmente está fazendo uma oposição ferrenha ao governador, é isso? Exatamente, Carlão. Essa é uma das principais pautas do vereador Sargento Salazar, ele que já se posicionou de forma muito dura, não apenas contra o governador Wilson Lima, mas também contra o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, o Vinícius Almeida. Então, de fato, são dois personagens que o vereador Sargento Salazar, ele costuma fazer bastante vídeos, bastante críticos em relação a esses dois, e nesse caso agora, em relação ao governador Wilson Lima, que tem essa pretensão de vir para o Senado, caso isso venha acontecer, o vereador Sargento Salazar confirmou que vai vir para essa disputa também, para fazer com que o futuro político de Wilson Lima seja completamente aniquilado, pelas próprias palavras do vereador Sargento Salazar. Eu separei um trecho do vídeo que foi divulgado pelo próprio Sargento Salazar e a gente vai ouvir agora o que ele diz. Eu não tenho medo de processo. E outra, governador atraso de vida. Eu vou melar tua campanha para Senado, coloca na tua cabeça. Se tu vier para Senado, eu vou dar um jeito de vir para Senado também. Eu mudo de partido, venho para Senado em outro partido se me aceitarem. A minha missão é melar tua campanha, meu irmão. Eu vou te mostrar, governador atraso de vida, que nem tudo o dinheiro compra, que nem tudo o dinheiro resolve. Já era para ti, eu vou te enterrar politicamente. Seu atraso de vida, tu foi um atraso de vida para a população. Então tá aí as palavras do vereador Sargento Salazar, que já demonstra as intenções para 2026. E nos bastidores também a leitura é de que esse recado, ele vai muito para o Wilson Lima, o governador Wilson Lima, dessa intenção dele de vir para Senado, só que também vai uma indireta até o próprio presidente do PL, né? Porque o presidente do PL queria que o Sargento Salazar viesse para deputado federal, para puxar também muitas pessoas, e ele já deixou claro, não negocia com o governador Wilson Lima, até porque o PL já demonstra, já sinaliza que pode até apoiar o Wilson Lima para ser a segunda vaga ali para o Senado, o que nem todo mundo está se agradando. Muita água vai rolar e há quem diga que o Wilson Lima não consegue mais nem para deputado. Vamos lá, vamos ver. Nem para síndico, né, Carlão? Kennedson, lá no Supremo Tribunal Federal em Brasília, a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, apresentou uma teoria que enfureceu os aliados de Bolsonaro porque colocaram o ex-presidente no centro da tentativa de golpe de Estado depois da derrota das eleições. Colocaram lenha na fogueira, Kennedson. Quais são as repercussões dessa defesa? Então, Karime, como a gente já tinha adiantado aqui no 18 horas ao longo da semana, desde o primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, as defesas da maioria dos réus, ela optou por uma estratégia específica, que era descredibilizar a delação premiada do Mauro Cid, né? Que é um oficial ali que atuava junto com Bolsonaro. E a estratégia era muito clara, fazer com que as declarações de Mauro Cid, elas fossem apresentadas ali tanto para os ministros como equivocada, houve várias mudanças em relação ao depoimento. Eles usaram até mesmo as próprias palavras de Mauro Cid para tentar mostrar para os ministros que naquela ocasião ele falou outra coisa, mudou a opinião, enfim, essa foi a estratégia da maioria da parte, né, dos advogados de defesa dos réus envolvidos na cúpula desse suposto ataque do 8 de janeiro, né? Mas o fato é que esse advogado, o advogado-geral, do general Paulo Sérgio, eles tomaram uma outra alternativa. A gente até chegou a citar aqui, só que existem desdobramentos, né? Essa defesa, ela disse que, na realidade, o próprio general, ele tinha chegado a conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e tinha tomado uma medida. Ele tinha demovido Bolsonaro a adotar medidas de exceção. Demovido é uma palavra que, traduzindo da forma literal, ele tinha aconselhado
Bolsonaro para que ele não tomasse nenhuma via de tentativa de golpe, nenhuma via relacionada a isso. E quando você fala assim que estava aconselhando a não tomar nenhuma iniciativa como essa, significa para muitos ministros que havia aquela especulação e que estava pelo menos sendo cogitada pelo ex-presidente. Se ele fala sobre isso, né, a respeito disso, demovido a respeito sobre essa situação, e aí os advogados ficaram numa situação muito complicada, porque pela própria defesa de Jair Bolsonaro, o Bolsonaro ele não discutiu a minuta, havia uma minuta, havia isso daí, era um documento que existia, mas que ele não tinha discutido, não tinha aceitado, e nessa relação, nessa informação agora do advogado, pelo menos dá a entender de que Bolsonaro tinha aquela minuta e que estava especulando, estava analisando, mas lembrando que, de acordo com o direito constitucional, você não pode, né, o direito constitucional, penal, de acordo com as leis brasileiras, você não pode ser penalizado por planejamento. Você só pode ser penalizado quando você exerce aquela atividade. Por exemplo, só tem algumas coisas em relação a atentado, estava planejando o atentado, tinha explosivo dentro de casa, tem que ter muitas evidências, e isso também foi alegado pela própria defesa de Jair Bolsonaro. A minuta não significa, na prática, informação dos advogados, que houve uma tentativa de golpe ou não. Nos bastidores da política, Fernanda Ariel, filha do prefeito Davi Almeida, é hoje o nome mais cotado para ser vice de Omar Aziz em 2026. Mas o senador, inclusive, já bateu o martelo sobre essa aliança. E Ariel já tem concorrência nesse jogo, é isso? Então, Carlão, o senador Omar Aziz, ele ainda não bateu o martelo. Essa que é a informação sobre esse fato. Porque, assim, hoje teve um encontro que envolveu tanto o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o senador Omar Aziz, estava por lá também diversas outras autoridades, e Fernanda Ariel, como ela não é parlamentar, não estava no palco junto com o pai dela, o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Só que ela estava sentada próxima e marcando presença em mais uma agenda do prefeito de Manaus, Davi Almeida. E nessa ocasião, é claro que esse assunto não era a pauta era outra, mas com esse encontro de personagens tão marcantes, quando a gente fala em relação à eleição de 2026, é claro que não demorou muito essa pergunta a vir à tona, e foi exatamente o que aconteceu. O prefeito foi questionado a respeito sobre Fernanda Ariel, sobre essa aliança com o governador Omar Aziz, e nós vamos agora ouvir as palavras do próprio prefeito de Manaus, o que ele tem a dizer sobre isso. A parceria que deu certo no ano passado, aprovado pela maioria da população da cidade de Manaus, foi a parceria Avante, MDB, PSD, AGI, DC. Lutamos contra todas as forças antagônicas dentro da nossa cidade, e foi uma jornada vitoriosa, confirmada de forma exponencial pelo povo da cidade de Manaus. Nós estamos aqui nessa proposta de união para confirmar a vitória do ano passado, será confirmada com a aliança do ano que vem, e o Avante, o PSD e todos esses partidos que eu te falei estarão juntos pelo bem agora do estado do Amazonas. E a gente, é claro, também foi conversar de forma ali exclusiva, chegamos ali bem próximo do senador Omar Aziz, e nós conversamos com o senador. Senador, o que o senhor tem a dizer sobre a Fernanda Ariel? O senhor considera ela uma parceira importante, uma parceira interessante para 2026? E vamos ouvir o que ele falou. Uma moça que eu conheço há muito tempo, desde criança, então é uma pessoa que tem uma família agora formada, é médico, não tenho o que falar dela. Olha, o processo político que fala, né? Eu não tenho... Ninguém pode ter certeza. Quem tem certeza da nossa vida é Deus e o povo. Mas a Ariel é uma pessoa muito preparada. Eu tenho um carinho muito grande por ela. E esse processo é um processo dinâmico que a gente vai conversando ao longo do tempo. Ou seja, quem pode entender entre as entrelinhas, ainda não foi batido o martelo. Ele não bateu o martelo em relação a colocar a Fernanda Ariel como vice, apesar dela ser hoje ela é considerada a favorita para poder assumir essa vaga de vice-governadora, de ser candidata a vice-governadora, só que ela tem vários outros ali concorrentes que também estão interessados nessa vaga. A gente tem o caso ali do Saulo Viana, que está muito próximo dos senadores Eduardo Braga e também de Omar Aziz.
Aziz, em várias outras ações que já aconteceram no interior do estado do Amazonas. E quem também estava nessa reunião ali sorridente, bem próximo do senador Omar Aziz, era Bi Garcia, ex-prefeito do município de Parintins, que também falou de forma exclusiva com a gente de 18 horas. Vamos ouvir o que ele diz sobre essa vaga. Olha, é muito bom ser lembrado e reconhecido. O cargo de vice-governador era o último cargo a ser escolhido. Ele tem que ser de confiança do candidato ao governo, tá? E o candidato a vice não pode se oferecer. Então, é o que o Omar está falando. O processo político vai caminhar e para o ano se define, com certeza, a composição dessa chapa é importante para governar o estado do Amazonas. Então, só para a gente destacar, a presença do Bi Garcia, ex-prefeito de Parintins, já fala muita coisa. E tem outro detalhe, ela foi uma presença solicitada, convidada ali pelo próprio senador Omar Aziz. Pronto. Ou seja, estão todos na mesa, o tabuleiro está posto e vamos ver quem vai ser destacado para essa vaga, mas é claro que isso não vai ser agora. Não é agora. Verdade, não vai ser agora. Muito obrigada. Ariel, só o fato dela estar com a possibilidade de ser vice já dá um upgrade aí na carreira política dela. Ela já aparece num cenário aí, né? Legal, isso é interessante. Valeu, Ken Paz. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Atenção, querido ouvinte, você pode faturar agora em um par de pulseiras para o Som Banal. Vamos lá, primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, é nosso convidado especial. Leva um par de pulseiras para curtir toda a programação do Som Manaus passo a passo, edição especial, viu, gente? 10 anos, então vamos lá. A primeira pessoa que parar agora aqui na Mix leva um par de pulseiras. Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, anote aí, participe, fique ligado no 18 horas que nós ainda temos mais pulseiras para dar para você, querido ouvinte. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, casos de Covid-19 voltam a aumentar no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Giro com André Meirelles, Karime Leão. Vamos lá, André Meirelles. Boa noite, André. Por onde andas? Qual é, André? Trânsito. Mix. Muito boa noite pra você, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, o trânsito hoje aqui pela capital amazonense, em véspera de feriado, tá bastante concorrido. Boa. Mas tem pontos específicos aqui, como a Avenida Brasil. Na verdade, vamos começar pela Caco Caminha. Nesse sentido, da Avenida Brasil, o trânsito segue concorrido. Já na Avenida Brasil mesmo, no sentido centro-bairro, o movimento é mais intenso, com tráfego carregado e grandes números de veículos que percorrem pela via. Já nas proximidades também da Ponte Rio Negro, também tem muitos veículos pela via, e isso dá nesse reflexo, né? Que amanhã é feriado estadual aqui no Amazonas, dia 5 de setembro, e essa véspera de feriado tá deixando o trânsito bastante carregado aqui pela capital amazonense. Daqui a pouco tem mais, hein, Karime, Carlão? Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h44 em Manaus. Mix. E agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Não sei se foi a nossa energia, mas hoje em Manaus tivemos uma chuvinha de manhã, né? Eu falei que ia fazer a dança da chuva, deu certo. Deu super certo. A tarde se manteve parcialmente nublada, né? Um clima agradável, temperaturas em torno dos 32 graus. E à noite, o céu deve abrir ainda mais, a temperatura cai para agradáveis 25 graus e a chance de chuva é quase nula para a noite dessa quinta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 5 de setembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com o sol brilhando bem forte. Mas apesar disso, temos probabilidade de 30% de pancadas de chuva logo a partir das 7 da manhã até o meio-dia, hein, gente? Em vários pontos da cidade pode chover sim. No início da tarde, o termômetro dispara para os 32 graus e à noite as nuvens começam a se aglomerar
melhorar para trazer mais 37% de chance de chuva rápida para refrescar a noite dessa sexta-feira. Olha, ela vai ser rapidinha, ela vai ser passageira. Então, quem for para o Sol Manaus passo a passo, já fica atento, mas você não vai perder a sua festa. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 62 a 97%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Mix. Olha só, escuta essa, em o Amazonas tem mais de 50 policiais militares presos e eles respondem por crimes como homicídio e ameaça. Carlão, ao todo são 53 PMs e 6 ex-PMs. Parte deles ainda não foram julgados, tá? Mas que continuam recebendo salários da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O policial preso mais antigo foi detido em 2020 por homicídio. Entre os detidos, 22 cometeram crimes do mesmo tipo, incluindo o policial que cumpre atualmente a maior pena de 37 anos. E enquanto aguardam julgamento, 36 policiais continuam recebendo os salários da Secretaria de Segurança Pública, a menos que a Justiça determine a suspensão dos pagamentos. E a corporação não informou quanto isso custa aos cofres públicos. Olha, o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, que é o coronel Klinger Paiva, afirmou que o número de policiais presos é pequeno em relação à tropa total do estado e não representa nem 0,5% da tropa. E é importante, né, Carlão, que sejam julgados e que os responsáveis sejam punidos. Importante ressaltar sempre que esses casos não representam a corporação. Sabemos que homens e mulheres honrados saem de casa todos os dias para proteger a população. Mix. Olha, casos de Covid-19 e de outras síndromes voltam a crescer no Amazonas e o estado é classificado como alto risco para problemas respiratórios. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado hoje, a Covid-19 continua sendo a principal causa de hospitalização de idosos no Amazonas e no estado do Rio de Janeiro também. Vamos aos detalhes agora com a Diné Araújo. Diné, então, as crianças saíram da lista de maiores vítimas de problemas respiratórios, é isso? Não. Só que as crianças e adolescentes estão entre os mais atingidos por outro vírus, o sincicial respiratório. Ou seja, o cenário desta semana não está muito bom nem para idosos e nem para crianças aqui no Amazonas. De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, que monitora os problemas respiratórios em todo o país, aqui em Manaus, também em Macapá e na cidade do Rio de Janeiro, as crianças e adolescentes estão entre os que mais estão sofrendo com o vírus sincicial, como ressalta a pesquisadora Tatiana Portela da Fiocruz. Os casos de síndrome respiratória aguda grave no estado do Amazonas têm apresentado uma tendência de crescimento nas últimas semanas, em um nível de incidência aí que a gente considera muito alto para a região. Por isso que a gente classificou o estado como uma área de alto risco para casos de síndrome respiratória aguda grave. Esse aumento das hospitalizações por SRAG na região tem sido causado principalmente pelo vírus sincicial respiratório, que afeta especialmente as crianças pequenas, né, de até 4 anos de idade. Em Goiás e no Distrito Federal também há aumento de casos, principalmente em jovens. Já no Espírito Santo, os idosos são os que mais sofrem pelo sincicial respiratório. Mas o alerta do novo boletim Infogripe desta semana está relacionado mesmo ao aumento da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Segundo a pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz, a doença continua sendo a principal causa de hospitalização de idosos em todo o Brasil, principalmente aqui no Amazonas e no Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem observado que a Covid-19 já é a principal causa de hospitalização por SRAG na população idosa no estado do Amazonas. Por isso que a gente tem chamado atenção e pedido para que a população de risco verifique se está em dia com a vacinação contra o vírus. Lembrando que pessoas idosas e imunocomprometidas precisam tomar doses de reforço da vacina a cada 6 meses, enquanto que os demais grupos de risco, como pessoas com comorbidade, indígenas, quilombolas,
escolas devem tomar doses de reforço da vacina uma vez ao ano para manter aí a proteção contra os casos graves e óbitos da doença. Manaus está entre as 9 capitais do país em que o crescimento da Covid acende sinal de alerta, mas o aumento de problemas respiratórios por Covid-19 também foi registrado em outras regiões do Brasil. O levantamento mostrou ainda que nas últimas semanas 26,7% das mortes por problemas respiratórios foram causados pela Covid. Ou seja, o vírus da gripe e o coronavírus ainda estão circulando com força e manter a vacinação em dia e redobrar os cuidados são os melhores remédios. Sem dúvida alguma, né, Carlão? Muito obrigada, Odinei Araújo. 18 horas. Atenção, ouvinte que está ligado em 100,7, ouvindo 18 horas. Nesse momento você pode faturar o seu par, não é? A sua pulseira aí. São 2 pares, presta atenção, como fala, deu uma louca do gerente. É pra onde? É pra quem? Não, vamos lá. As 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, cada uma leva um par de pulseiras para curtir as atrações do Som Manaus 2025. Ok? As 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, cada uma leva um par de pulseiras para curtir o Som Manaus 2025. Estamos aqui na Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, valendo. 18 horas. Agora voltando a conversar ao vivo com o André Meirelles. Karine. Exatamente. Boa noite, André. Hoje já é véspera de feriado. Conta pra gente o que vai funcionar amanhã, o que fecha, os horários diferenciados. Conta pra gente. Boa noite, André. Vamos lá então, Karine, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, aos ouvintes. Olha, a Federação do Comércio do Amazonas divulgou os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus nos feriados desta sexta-feira, que será dia 5, e no domingo, dia 7 de setembro, né? A gente tem o horário de funcionamento do centro, que é um horário, na verdade, sugerido para o comércio, que vai ser de 9 da manhã até 1 da tarde. Nos shoppings, a maioria das lojas vai abrir das 10 da manhã até as 10 da noite. Entre as exceções estão o Shopping São José, que abre mais cedo, às 8 da manhã, e o Shopping Secomis, que encerra às 6 da tarde. No domingo, dia da Independência, o comércio do centro deve funcionar também das 9 da manhã até a 1 da tarde. Já nos shoppings, o funcionamento vai ser reduzido. A maioria das lojas abre ao meio-dia e segue até às 9 da noite. O Shopping Secomis não vai funcionar. A FEComércio reforça que os horários são sugeridos aí, podem variar de acordo com cada estabelecimento. Agora também tem o funcionamento da área da saúde. O Hemoan, que é a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, vai funcionar normalmente no feriado desta sexta-feira e também no sábado. Isso tudo para ampliar o estoque de sangue e convoca aí, faz até convocação aos doadores. Então, mesmo com o feriado da sexta-feira, o Hemoan vai estar funcionando. Os serviços de urgência e emergência vão funcionar normalmente em plantão de 24 horas, incluindo aí os pronto-socorros, UPAs, SPAs e até a maternidade. No interior também tem esse horário de funcionamento igual aqui da capital amazonense. Sobre a segurança pública, as centrais de flagrantes e delegacias especializadas vão operar em regime de plantão 24 horas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também mantêm o atendimento normal pelos números 190, 181 e 193. Os PACs vão manter os serviços essenciais, como emissão da nova carteira de identidades. Restaurantes populares do programa Prato Cheio não vão funcionar nesta sexta-feira, feriado. As cozinhas populares voltam a abrir no sábado. E também não vai haver aula na rede estadual. Nos espaços culturais, o Teatro Amazonas fica fechado nesta sexta, mas reabre normalmente no fim de semana. Karine e Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h55. Mix. Aproveitando, tem mais 2 pares de ingresso, hein, Karine? 2 pares de pulseiras, exatamente aquele esquema, né, Carlão?
As 2 primeiras pessoas que pararem novamente aqui na porta da Rádio Mix, cada uma leva um par de pulseiras para curtir todas as atrações do Som Manaus 2025. É só parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. 2 pessoas, as 2 primeiras, cada uma leva um par de pulseiras do Som Manaus 2025. Agora 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, Karime, ouvintes em 100,7. Olha só, sabe aquela macaxeira, batata, cebola que deixam a comida mais suculenta, mais gostosa, mais apetitosa? Pois é, a maioria desses produtos vem daqui mesmo, da agricultura familiar de Manaus. Carlão, e hoje os produtores rurais receberam equipamentos como roçadeiras e triciclos da prefeitura. A ação faz parte do programa Manaus Mais Agro. E quem tem mais informações a respeito do assunto é o repórter Kenneth Sampaio. Kenneth, então, o objetivo é impulsionar a produção, essa produção daqui, da agricultura familiar aqui de Manaus, não é isso? Exatamente, Karime, essa é a intenção do programa Manaus Mais Agro, que hoje ganhou um novo reforço, deu um novo impulso para a agricultura familiar, não apenas aqui na cidade de Manaus, mas também na região metropolitana. Vários agricultores receberam roçadeiras, triciclos, motores, rabetas, ferramentas que vão ajudar tanto para quem planta, para quem colhe, também para quem colhe e transporta esse material, e com certeza para produzir ainda mais. Vamos ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que fala mais sobre esses investimentos. A prefeitura está dando implementos agrícolas, a prefeitura está dando equipamentos agrícolas, a prefeitura compra sementes e também compra mudas para o produtor rural, a prefeitura ajuda no escoamento e a prefeitura esse ano vai investir 17 milhões de reais para comprar a produção rural, para comprar e fomentar a agricultura familiar. Esse é o programa chamado Manaus Mais Agro. E esse é o primeiro, gente, de 4 chamamentos públicos. Mais de 6 milhões de reais destinados pelo senador Omar Aziz se transformaram nesse investimento para a agricultura familiar, que vai direto para a sua casa, porque os produtos que são produzidos no campo vão direto para a sua casa, bem fresquinho, de ótima qualidade. E foi o que destacou o prefeito de Manaus, Davi Almeida, sobre essa parceria com os senadores do Amazonas. Vamos ouvi-lo novamente. Mas para que nós possamos melhor atuar, nós precisamos da parceria dos nossos representantes lá em Brasília. E o senador Omar Aziz tem sido um parceiro da cidade de Manaus, um cidadão que tem ajudado a melhorar a vida das pessoas, seja na infraestrutura, seja na produção rural, seja na saúde, seja na educação inclusiva. Tem ajudado com recursos, e esses recursos chegam na ponta e modificam, mudam e melhoram a vida das pessoas na cidade de Manaus. E esses investimentos, eles são um reconhecimento do trabalho de quem vive da terra, e é também uma oportunidade de garantir uma renda muito maior para centenas de famílias que dependem dessa atividade profissional. A gente vai ouvir agora o secretário de Mercados e Feiras, Wanderson Costa. Todo esse recurso, ele é oriundo da emenda parlamentar do senador Omar Aziz, onde são destinados 6 milhões e 700 mil para que a gente consiga fomentar as cadeias produtivas no Cinturão Verde. Lembrando, vale ressaltar que esse edital já foi publicado hoje. Hoje as associações, as OSCs, as cooperativas, elas poderão buscar essas informações não somente pelo Diário Oficial, mas também a Secretaria está à disposição para tirar qualquer dúvida, levar qualquer tipo de esclarecimento melhor referente a esses editais. Já está aberto esses editais, as pessoas podem nos procurar para acessar e assim poder levar melhor beneficiamento para a sua comunidade. O secretário também adiantou que vai ter mudanças e vai ter novidades, principalmente para a mulher do campo. Vamos ouvir novamente o secretário. Esses 3 editais, o primeiro estará contemplando as pessoas que trabalham, que são da área ribeirinha, o segundo vai atender a área ribeirinha terrestre e o terceiro é uma novidade que nós estaremos contemplando as mulheres do agro, onde elas poderão utilizar esses equipamentos como fogão industrial, equipamentos agroindustriais, liquidificador industrial, balança, para que elas consigam trazer uma renda extra para a sua comunidade, para a sua casa.
E é claro que para os produtores esse investimento ele representou muita mudança. A gente conversou com o seu Jonas Mendes, ele que é produtor há 30 anos da comunidade Novo Horizonte. Ele contou pra gente sobre esses investimentos que traz mais produção e também qualidade de vida. Vamos ouvi-lo. Vai fazer muita diferença, que antes nós capinava na enxada e hoje mudou nessa história na zona rural. Agora vai ser tudo mecanizado. Se Deus quiser, a produção vai aumentar e tudo vai melhorar para nós. Essas motos aqui para puxar a produção do ramalho de dentro roçada, é muito importante isso aí. Eu só tenho a agradecer a prefeitura por mais essa emenda do Omar Aziz. Que Deus abençoe. O Manaus Mais Agro, ele segue sendo essa ponte exatamente para quem planta, para quem consome, e quando esse campo ele ganha investimento, a nossa cidade inteira também ganha com esses novos investimentos. Lembrando que os chamamentos vão continuar e mais de 6 mil novos equipamentos ainda vão ser entregues. Muito obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Legal, Kennethson. Tem mais pulseiras aí, hein, Karime? Exatamente, boa. Um par de pulseiras para você que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585. É o nosso convidado especial para curtir as atrações do Som Manaus Passo a Passo 2025, edição especial de 10 anos. Então você que parar agora aqui na porta da rádio é nosso convidado e leva um par de pulseiras. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, de forma exemplar, um juiz do Amazonas condenou à prisão um motorista que matou no trânsito em Manaus. O réu foi acusado de embriagado e em alta velocidade causar a morte de uma mulher que atravessava a rua. A pena revelada nesta semana é de 10 anos e meio de reclusão e deve servir para ilustrar o debate sobre a impunidade dos crimes de trânsito no Brasil. A falha na aplicação efetiva das penas leva à sensação de que os infratores não são punidos de forma severa ou adequada e acaba fortalecendo a cultura de que a violência no trânsito é tolerada. Muitas vezes o sistema judiciário é criticado por ser excessivamente benevolente nestes casos. A expressão acidente muitas vezes esconde um crime bárbaro. No ano passado, 6.160 pessoas morreram e 84.526 ficaram feridas em acidentes de trânsito no Brasil. É um montante que precisa realmente ser combatida, é uma mortandade que precisa ser combatida junto com a impunidade dos criminosos que precisam pagar pelos seus atos. 18 horas. 7:03, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.